Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo. Oremos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Continuando nossas meditações sobre o pecado, faremos mais um conjunto de 3 meditações acerca dos males que contém e causa o pecado em nossa alma, em nossa vida. São coisas importantes para considerarmos a fim de, em nossa sensibilidade, criarmos pela fé uma autêntica detestação de todo tipo de pecado. É pela meditação, é pela oração, que a verdade revelada vai penetrando mais profundamente no nosso espírito, e do nosso espírito vai irradiando para todo o nosso ser, até que nós sejamos completamente tomados pela autenticidade daquilo que nos ensina Deus através da sua palavra e da doutrina da Igreja. Em primeiro lugar, vamos considerar o mal que o pecado contém em si mesmo. Ora, nós conseguimos entender isso pensando no seguinte: há um sumo bem pelo qual todos os demais bens devem ser amados. Um sumo bem que deve ser amado por si mesmo. E este bem absoluto, o sumo bem, é Deus. Ora, há um sumo mal. Um mal em sentido absoluto, como diz o Papa São João Paulo II na exortação apostólica Reconciliatio et Penitência. E, por causa desse mal, todos os males devem ser detestados. Este mal é o pecado. E o pecado deve ser aborrecido, deve ser detestado em si mesmo. Não é possível achar-se uma oposição maior do que a que há entre Deus e o pecado. Portanto, não pode deixar de ser péssimo este mal que se opõe tão radicalmente ao ótimo. Ou seja, Deus é ótimo, Deus é excelentíssimo, Deus
é o bem em sentido absolutíssimo, não há outro bem maior do que ele. E se opondo radicalmente a este bem, o pecado é o que há de pior. E por isso nós precisamos exercitar a nossa vontade em detestar o pecado em si mesmo. Nós pedimos a Cristo, agora, por essa meditação, a graça de que Ele nos conceda a luz da fé e o fogo da caridade, para que nós possamos amar a Deus como nosso sumo bem, amá-lo de uma maneira fervorosa, absoluta, mas ao mesmo tempo detestar o pecado. Ora, Deus é como um oceano imenso de perfeições. E, portanto, o pecado é como um abismo sem fundo de toda a malignidade, de todo o mal. Deus é um bem infinitamente superior a todos os bens. O pecado é um mal infinitamente superior a todos os males. Deus é. Ele se apresenta a Moisés dizendo: eu sou aquele que é. E em comparação com o ser divino, todas as outras coisas praticamente não são. Ora, o pecado é algo tão abominável que, em comparação com o pecado, todos os males não se podem chamar de males. Pensa que coisa tremenda é essa. Você pode dizer para mim, o que seria o mal na minha vida? Eu perder um ente querido, eu perder um membro do meu corpo, eu perder todos os meus bens, eu ser acometido de dores terríveis? Pois é. Em comparação com isso, em comparação com o pecado, todos estes males são apenas sombras, não são nada. Porque esses males, de alguma maneira, são privações, mas não se opõem tão radicalmente a Deus quanto o pecado se opõe. Portanto, o pecado é a maior monstruosidade desta vida e da outra vida. E nem mesmo Deus pode conhecer uma monstruosidade maior e mais contrária à sua bondade e à sua majestade divina. Não tem jeito. O pecado é o que há de pior. Não há nada mais radicalmente oposto a Deus e, portanto, nada mais monstruoso que o pecado. Nem Deus poderia conhecer algo pior do que o pecado. Vejam, se o pecado fosse tirado do inferno, o inferno não seria mais inferno. Se no paraíso se pudesse colocar um único pecado,
o paraíso não seria mais paraíso. Foi o que Adão fez. Quando ele pecou, o dique de todos os mares explodiu. E como que um exército de todas as pragas, de todas as pestes, de todas as guerras e maldições vieram atrás do seu primeiro pecado com uma consequência inevitável. Vejam bem o que nós temos feito pecando. Nós temos produzido um monstro tão abominável que se opõe a tudo aquilo que Deus tem de bom e que é um inimigo capital de todos os divinos atributos. Pecando, nós temos feito algo terrível. É como se nós estivéssemos amando um monstro e colocando esse monstro dentro do nosso coração. E quanto mais nós pecamos, mais nos tornamos perversos, nós nos monstrificamos. E dada a oposição que o pecado tem em relação a Deus, o homem que fica curtido no pecado, o homem que se azeda no pecado, o homem que se amargura no pecado, este homem, ele se torna tão mal quanto Deus é bom. Do ponto de vista do peso sobrenatural que o pecado tem. Você não consegue sentir uma vertigem pensando nessas coisas? Você não consegue sentir um espanto, uma admiração? Nós precisamos reconhecer este nosso estado tão deplorável e nos humilharmos, porque nós temos pecado. Temos pecado por pensamentos. Pensa bem. Nas indecências que passam pela sua mente, pensa bem nas maldades, nos juízos. Quantas vezes você já imaginou que os outros pensam ou sentem isso, ou estão fazendo tal coisa de errado? Julgador. Julgador tem sido o teu pensamento. Quantas palavras más têm saído da sua boca, mas o Senhor disse que nós seríamos julgados pelas nossas palavras mais frívolas, mais desnecessárias. E nós temos murmurado e reclamado, falado mal, criticado implacavelmente os outros, abrimos a nossa boca com todo tipo de mordacidade, de agressão verbal, mesmo em relação a pessoas públicas, e falamos e falamos. Será que nós não precisamos lavar a nossa boca com água benta? De tanta palavra ilícita que saiu dela? As nossas obras, quantas obras más nós temos feito ao longo da nossa vida, temos sido tão cruéis com a nossa alma, não apenas porque temos coragem de fazer aquilo que desagrada a Deus, por uma vida cheia de excessos, ou cheia de abusos, como o adultério, a fornicação. Nós temos coragem de ver coisas que
não são permitidas a um cristão. Mesmo nas nossas boas obras, quanta mancha tem de imperfeição. Quanta mancha de pouco serviço a Deus, pouca dedicação. Nós temos pecado por omissões. Temos deixado de cumprir os nossos deveres, temos sido relapsos na nossa oração, temos rezado distraidamente, trocamos a oração por outras diversões, matamos as horas com distrações, acumulamos trabalho deixado de lado, somos desordenados. Como é lastimável o nosso estado. Porque nós não detestamos o pecado em si mesmo. Nós não conseguimos enxergar que terrível cegueira é essa. Nós não conseguimos ver quanto o pecado é terrível. Quando uma pessoa, por exemplo, nos dissesse: isto é pecado, nós deveríamos sentir arrepios na nossa alma. Deveríamos sentir temor. Não, eu não quero pecar. Pecado. Essa palavra deveria doer nos nossos ouvidos. Essa palavra deveria causar mal-estar no nosso coração. Deveria nos deixar desconcertados. É pecado. Se é pecado, nós não podemos. Vamos reconhecer o nosso estado tão terrível. Vamos ter para agradecer a divina misericórdia que nos estende a mão para nos livrar. Ele não nos despreza. Ele vem ao nosso encontro. Pensa que o Senhor quer a cooperação da nossa vontade para destruir os nossos pecados. Portanto, se nós empregamos tantas vezes a nossa vontade em fazer males, e males em sentido absoluto, vamos empregar a nossa vontade para desfazê-los. Vamos empregar nossa vontade em praticar penitência para repararmos aquilo de errado que nós fizemos ao longo da nossa vida. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos fortaleça com a sua graça, para que nós nos oponhamos ao pecado. Diante do pecado não basta uma atitude neutra, não. Um arrependimento frio. Deve haver oposição da nossa vontade. Nós devemos nos opor. Assim como o pecado se opõe a Deus, nós precisamos, amando a Deus, nos opor ao pecado. Você é contra o seu pecado, você se opõe de verdade ao seu pecado, você tem sido cúmplice do seu pecado. O que você tem feito? Seja sincero. Seja sincero e diga: Senhor, às vezes eu não tenho me oposto. Às vezes eu tenho sido compreensivo demais comigo mesmo. Você tem que se opor. Você tem que ser inimigo do seu pecado. Senhor, me dá a graça de eu ser inimigo do meu pecado. Me dá a graça de eu detestar o meu pecado. Maria Santíssima, vós que vistes o vosso Filho morrendo na cruz por causa dos meus pecados, e vês o quanto esta monstruosidade se opõe ao amor santíssimo do vosso Filho em mim, alcançai do coração sacratíssimo do vosso amado Jesus a graça de que eu deteste, de que eu me oponha radicalmente aos meus pecados. Eu não posso mais permanecer assim, indiferente, como se tudo estivesse bem, como se isso fosse só uma brincadeira. Não.
Eu preciso odiar o pecado em si mesmo, porque ele tira a glória do meu Deus. E ele se opõe ao meu Deus, que é o meu amor. Não, eu não quero pecar. Eu quero viver para vos agradar, para vos bendizer, para vos honrar, Senhor. Concedei-me a graça de passar o resto dos meus dias amando-vos e servindo-vos pela intercessão da Santíssima Virgem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós os damos graças, Deus onipotente, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém.